sempre fomos dados em casa a livros, porque meu pai e a minha mãe sempre estimularam muito. E o meu pai tinha uma impressora, que naquela época era uma tipografia, uma gráfica e tipografia, que ainda não existiam as editoras, grandes editoras nem nada. Então ele também era muito ligado a tudo que era impresso. E acho que isso me aproximou um pouco mais dos livros. Nós tínhamos todas as coleções em casa, embora na época até algumas fossem censuradas, tipo Monteiro Lobato. Mas nós tínhamos em casa, porque um dia aquela censura iria findar e aí nós já sabíamos quem era Monteiro Lobato, né? Então eu acho que isso me encaminhou muito. Eu sempre gostei de livros, sempre fui muito dada. E o colégio que eu também estudei, também os dois colégios foram importantes, porque um era o Jacobina, que eu fiz o primário, e eles também estimulavam, tinha uma biblioteca muito grande já, aquele salão todo da frente do prédio do Jacobina era uma biblioteca, e depois fiz o Notre Dame, Colégio Notre Dame. Como eu escolhi a biblioteca, olha, eu gostava muito de jornalismo, mas estava se abrindo o jornalismo como carreira feminina, sabe? Ainda havia algumas poucas adesões, mas eu gostava, eu sempre tive curiosidade de saber quem é quem, o que é isto, para que, a finalidade. Então eu acho que isso sempre isso a gente só encontrava nos livros. Né? Naquela época nós só tínhamos o acesso ao livro ou ao cinema. E então eu acho que foi por esse caminho. Depois a minha mãe era amiga de Oséia Fernandes, que era uma das professoras da biblioteca, e eu achava a Oséia o máximo de inteligência. A Oséia falava sobre todos os assuntos, a Oséia sabia tudo, ela tinha um catálogo permanentemente na cabeça. Então, acho que foi o grande passo, foi esse. Gostava demais do curso, tive ótimos professores, os professores todos atentos em que nós nos aprofundássemos, que a gente gostasse do que estava fazendo. A Biblioteca Nacional é uma coisa estimulante, porque você fazer parte daquele universo, cada vez que a gente circulava na biblioteca, a Biblioteca Nacional é um prédio lindo, né? E as obras fantásticas. Então aquilo podia ser mais estimulante, eu diria. Os professores ótimos, nós tivemos ótimos professores, nós nunca tivemos uma desculpa, Dona Lídia não veio porque está com dor de cabeça, hoje o Montelo está de resfriado, nunca. Eles eram pontualíssimos, eram ótimos. O Caetano era assim, o mago da biblioteconomia, porque ele foi quem puxou os cursos e que trouxe tudo, ele prestigiava, ele estava lá diariamente, os horários integrais, e todo mundo que fazia outros cursos também dizia a mesma coisa. O Caetano, a Nolca e a Jurema estavam permanentemente lá. Eu acho que este interesse dos professores também pelo curso deu muita dinâmica. A Dona Lídia, por exemplo, quando viajou para os Estados Unidos e que trouxe o IBBD, foi um tento, todo mundo, só para nós ela devia de sair desfilando na Avenida Rio Branco, entendeu? Para nós, bibliotecários. Então eu acho isso, que eu tive Montelo, Josué Montelo como professor, o Caetano Dias, a Frane Coutinho. Esses dois, o Montelo e o Coutinho, inclusive, são imortais depois. A Oséia, Dona Lídia e Xavier Placet. Não esquecer Xavier Placet. Aliás, até hoje tem gente que eu lamento até que na época a gente não pudesse ter tanto acesso e às obras estrangeiras. Tem um menino aqui que é nosso estagiário, um rapaz, um aluno lá da Unirio, que um dia nós comentando um livro aqui de obra rara, um russo americano, começamos a falar dos livros
da forma antiga, as antigas bibliotecas, ainda dos mosteiros. Eu falei que tinha estado na Umbria, e que onde tinha um grande mosteiro, que tinha uma grande biblioteca ainda com os ferrolhos, as correntes, porque os livros já saíram de lá, tem ali os falsos, né? Ele me deu uma aula, eu digo, Xavier Placet tinha que conhecer esse rapaz. Ele me deu uma aula que botavam os livros menos importantes nas pontas, está aí ele hoje, nas pontas das estantes, para os ratos comerem. E os importantes ficavam no meio. Eu nunca tinha ouvido falar, só os Placet deviam saber disso. Ele é dedicado, quer dizer, você vê que até hoje a matéria da preservação, a história do livro, tudo mais, é uma coisa que desperta interesse muito profundo. E agora com essa separação da conservação e a manutenção, que eu também acho muito importante em biblioteconomia, né? Não é só digitalização. Você fazia provas e depois você aguardava, então era exigido o curso clássico completo ou científico, que hoje, modernamente, eu não sei como se chama. Na minha época, depois do ginásio, vinha o clássico científico ou normal, para quem quisesse ser professora, né? Eu fiz o clássico e depois você tinha que ter algum conhecimento de inglês. Por quê? Porque as regras básicas que nós tínhamos eram os catálogos da Library of Congress, que eram livros desse tamanho, deste peso, que só tinha no Ministério da Fazenda. A bibliotecária era assim, endeusada, que era Doris. Tinha no atual consulado americano, que naquela época era o ponto 4, que era um local, era um trabalho que os americanos faziam de estudo para quem quisesse estudar nos Estados Unidos, entendeu? Chamava-se ponto 4. Eu não sei te explicar mais que isso. Mas era ali no prédio onde hoje é o consulado americano. Ali era outra bibliotecária, Cibele, que tinha todo o Library of Congress, todo o catálogo. Então a gente ia lá, além disso a gente só tinha aqueles fichários pesados que o ferrinho não funcionava, rachava a ficha, todos os consulentes puxavam a ficha, rasgavam embaixo, você tinha que bater outro na máquina que não era automática, toim, toim, toim. Eu peguei esse período, por isso que eu acho que também as facilidades de hoje em dia dos catálogos digitalizados, tudo, essa facilidade, e a gente dava valor também ao que fazia, né? Você acompanhava cada rito, cada coisa daquele livro. Você estudava a folha de rosto, as orelhas do livro, você sabia quem fez a introdução, tudo. Você vivenciava o livro, entendeu? Isso eu acho super produtivo. Algumas pessoas trabalhavam na Biblioteca Nacional, outras em outras bibliotecas. Vamos dizer, naquela época os ministérios eram todos aqui. Aqui era a capital federal. Então tinha o Ministério da Guerra, o Ministério da Marinha, todos eram homens que tomavam conta. A biblioteca do Ministério do Exército era uma coisa incrível. Eles tinham até empréstimo domiciliar, tudo. Então tinham muitas escolas importantes, né? Todas elas tinham bibliotecas. Eu acho que isso estimulava que a gente nós fôssemos mais unidos, porque tudo era um trabalho só que todos nós fazíamos, né? Que estávamos aprendendo. Os nossos professores eram os nossos mitos, né? E precisava de inglês, noções de outro idioma, todo mundo se candidatava no espanhol e que mais? Então, eu acho que foi por aí. A diferença para o curso de biblioteconomia era fundamental. Eu acho que teria sido porque tinha pessoas como eu que não trabalhavam em biblioteca. Eu nunca tinha trabalhado antes, entendeu? Então não trabalhava em biblioteca. Ali era o pessoal que era mesmo, era uma vocação, era carreira, era uma maravilha. Era uma ambiência também, né? O ambiente era pequeno, não era tão grande, mas era mais íntimo talvez por causa disso, né? As pessoas estavam mais próximas e não ficavam penduradas em nada. A gente conversava, trocava, ia para o lado de fora, naquela arena, batia papo,
fizemos várias viagens fora. Nós fomos a São Paulo, nós fomos a Minas, ver os... havia um círculo também, porque naquela época existia a Uni. A Uni também tinha concurso de Miss universitária. Era muito divertido. Na biblioteca, por exemplo, nós convidávamos alguns autores. Então, por exemplo, foi o Augusto Frederico Schmidt, deu uma entrevista enorme, falou da poesia, declamou poesia. Tivemos autores de teatro, mas então nós tínhamos uma experiência muito grande. Nós fazíamos teatro e tinha o convênio com outras faculdades, entendeu? De Minas, disso, então nós tínhamos poesia encenada. E quem vai declamar isso, quem vai declamar aquilo. E todo mundo viajava em torno daquilo e aquele grupo. Quer dizer, era uma convivência que o livro estava nos levando. E a biblioteca e os nossos professores, que eu acho que foram fundamentais. O nível da entrada dos cursos era o nível da Rua do México. Portanto, não era porão. É porque não eram quadrados, não havia, eram todos ovais, ovaladas. Então eu acho que isto caracterizava um pouco. E acho que se fez um romantismo atrás disso. Porque não era o piso alto da biblioteca, né? Não tinha mais do que 2 metros e pouco, que naquela época até os prédios residenciais tinham 3 metros de altura, né? Então eu acho que... Mas olha, se era porão, eram muito interessantes. E eu acho que, não, acho que inclusive agora está fantástico, é só você ir lá e ver que nós temos um auditório maravilhoso, entendeu? E era no mesmo, era ali. Fazia um certo charme falar que eram porões. Na Espanha também tinham as caves, ali na praça. Então a gente pode ser que tenha havido uma analogia, né? De época, e que o modernismo transformou agora no teatro. O que nos fazia mais ainda felizes, né? Porque você avaliava aquilo tudo, gente, eu vou dominar isso, eu vou dominar aquilo, entendeu? Você viajava naqueles livros, eu acho que é muito estimulante. O prédio foi muito importante. Olha, eu gostava muito a dona Lídia era muito rígida. Aquilo, o resto da minha vida eu fiquei catalogada. Isto é saúde, aquilo é isso, aquilo é história, aquilo é geografia. Não está. Procura. Até hoje está tudo gravadinho aqui, não saiu. Eu acho que as aulas do Placé eram muito interessantes. Ele era, de todos os professores, ele era o mais fechado, mais comedido, mas eram interessantes e o que tinha de história do livro era muito interessante. As aulas do Caetano eram mais divertidas. Eu gostava de todas as matérias. A da Oséia também, sabe? Organização e documentação. Não esquecer a documentação. Nós tínhamos aula de documentação, sabe? Que eu acho que isso, em qualquer lugar que você trabalhe a respeito de livros, é onde cabe qualquer coisa, tem uma documentação. Tem um registro, uma entrada, os documentos necessários. Então eu acho que isso é uma coisa que não se pode esquecer, não. É muito importante e em qualquer ramo do conhecimento você tem. Eu trabalhei numa empresa belga lá em São Paulo, a Solvay, e eles tinham aquilo, a documentação toda, uma empresa belga vindo para São Paulo. Eles têm uma cidade hoje em dia, Ribeirão Pires. E todas aquelas plantas, aquilo tudo, os contratos, isso tudo é uma documentação. Você tinha que saber lidar. A gente não pode imaginar que a biblioteca sejam só os livros. Até as relíquias, tudo, né? Os mapas. Eu acho muito importante também. Eu acho que a dona Lídia, para a nossa profissão, foi muito importante para a biblioteconomia. O avanço que ela deu com o IBBD. Eu seria injusta com qualquer um dos dois, mas eu segui um pouco
Eu fui levada, por exemplo, pela Oséia Fernandes aos meus primeiro emprego de bibliotecária, entendeu? E a primeira biblioteca que eu fiz foi com a Oséia, indicada pela Oséia. Quer dizer, ela já saía, já só dava aulas e tudo mais, e me deixou como responsável, eram bibliotecas particulares, que naquela época também, eu estou frisando na época porque eu acho que a gente tem que se voltar para a época que estamos comentando, né? Naquela época, os grandes escritores, os grandes literatos, as grandes famílias tinham verdadeiras bibliotecas, tinham uma sala de biblioteca. Então, a média deles, eles tinham 2.000 volumes, 3.000 volumes, sabe? Eu que estive com a Oséia, iniciei e acabei a biblioteca de Augusto Frederico Schmidt, que era aqui em Copacabana, ali na Paula Freitas. Essa biblioteca hoje em dia está no Parque Lage, que é os amigos de Augusto Frederico Schmidt. E depois fiz a do Juscelino, a particular, que hoje está no monumento do Juscelino lá em Brasília, sabe? Então, essas duas particulares. E fiz outras coisas já em São Paulo, na Solveig do Brasil, de volta aqui, sempre apegada a essa parte toda. Acontece o seguinte, quando você entra em determinados, esse negócio de biblioteca particular, por exemplo, você entra com determinadas pessoas, aquilo automaticamente te leva de uma para outra, para outra, para outra. Você passa a ser, você sabe, da mesma forma que você faz uma carreira num ministério e você sai ou vai crescendo dentro daquele ministério, né? E particularmente, por exemplo, um indica o outro. E para você fazer, por exemplo, a biblioteca particular, você tem que ter uma série de coisas e de razões de indicação. Compreende? Então, eu fiz várias assim, de menor importância, que a do Schmidt, que a do Juscelino e tudo. Fiz a do Olímpio Faz Sol, entende? Mas por quê? Porque você vai lidar, você está dentro de um recinto particular, você vai lidar, eles todos têm obras esplêndidas, justiça seja feita, eles todos. Quem tem uma biblioteca particular tem se vangloria de ter obras raras. E foi um período em que se comprava, veio muita coisa por causa da guerra. Então eles todos tinham bibliotecas, vamos dizer assim, bilíngues e trilíngues, em inglês, francês, todos tinham. Nós temos aqui mesmo, aqui na biblioteca, uma coleção de Goethe, no inglês, no alemão, arcaico. Temos uma shakespeariana aqui, fantástica. Isso, coisas que você hoje em dia não compra mais, porque vieram muitas coisas pós-guerra. Então eu fiz várias bibliotecas, assim, porque e você tem os mecanismos de agradar também. Eu falei, não adianta você botar numa classificação, se ele quer o francês, a literatura francesa, atrás da mesa dele, você tem que pôr a literatura francesa. O seu problema é conseguir ver o que vai antes e o que vai depois, aonde que essa biblioteca vai começar, entendeu? Isso às vezes te indica, te faz um percurso. Olha, não, eu acho o seguinte, a maior parte dos colégios aqui do Rio, também de São Paulo, eram colégios não só de padres, como de freiras, e eles eram, porque do momento que você precisava de ter idiomas para você poder entrar na faculdade, você tinha que vir de determinados colégios, porque o colégio público, que eram pouquíssimos, não tinha uma língua estrangeira. Mas os colégios particulares, eles tinham. A opção pelo francês é porque era a língua diplomática e voltou a ser a língua diplomática. Você constata que nessa última Olimpíada foi tudo lido
primeiro no idioma diplomático francês, em inglês e da terra, compreendeu? A nacional. Então eu acho que isso. Então a maior parte dos colégios de freiras ou de padres, eles todos falavam francês. Entende? E os grandes colégios eram estrangeiros. Eu fui do Notre Dame. E o Sacré-Cœur, aqui no Rio era o Sion, o Sacré-Cœur, o Notre Dame. O Notre Dame é inclusive uma congregação americana. As irmãs conversavam muito entre si em inglês, sabe? E os colégios de padre dos rapazes também. Então isto é que favorecia já, eu acho que lá em São Paulo também, alguns colégios, depois é que vieram fortes colégios americanos. O anglo-americano, o Bennett, sabe? Que aí predominava o idioma inglês. E vem a influência, até a gente aqui só tinha música francesa, os filmes franceses. Depois é que vem a influência da música americana, do cinema americano, que eu acho que tem uma influência enorme, porque na tradução das letras das músicas, os cantores, aquilo, todo mundo tentava traduzir. Muita gente aprendeu em inglês, inclusive os cantores, traduzindo as letras do que estavam dizendo, né? Eu acho que a influência é só essa. E agora, sempre houve uma influência maior dos autores franceses, da literatura francesa. Então isso eu acho que dá um reforço. Os americanos, por exemplo, e os ingleses, tirando Shakespeare e alguns, né, notáveis, mas os europeus sempre predominaram na literatura. Eu me lembro nitidamente, por exemplo, que a Biblioteca Nacional, na época veio um diretor da Biblioteca de Paris, entende? E a gente eles sempre foram, a Europa eu acho que sempre foi muito dedicada aos livros. Apesar de que eu vou te confessar uma coisa, o meu grande interesse era ir à Biblioteca do Congresso. Eu chorei como uma noiva entrando na Biblioteca do Congresso. Era uma emoção, te juro, de noiva. Eu estava com uma amiga que ela dizia assim, mas meu Deus, parece que você vai casar. Nós só estamos entrando na Library of Congress. Mas olha, então, porque de lá eles organizavam a cabeça da gente, entendeu? De lá vinha um tipo de organização. Enquanto a gente viajava entre Flaubert, Balzac e tudo, lá vinha o método e a organização. Mas acho que a influência de idioma tenha sido muito por causa dos colégios que nós tínhamos na época e que depois vieram seguindo, entende? A influência dos colégios, da música, do interesse. Nós só tínhamos cinema italiano, cinema europeu, em que você tinha que tudo falado, a moda era francesa, era tudo, o francês dominava. Não é o povo francês só, o espírito da coisa, né? Porque o belga seguia a moda, toda a Europa era tudo em torno do francês. Eu diria que era todo mundo mais ou menos classe média, todo mundo era voltado para livros, para autores. Eu me lembro que nós tínhamos umas 2 ou 3 colegas que faziam poesia. Eu achava um barato, eu achava aquilo o máximo. Elas eram... Como é que pode, no meio do mundo, a gente atravessando a Avenida Rio Branco, tá vendo poesia, sabe? Hoje eu acho que quase não existe. Vocês têm algum colega poeta? Pois é, nós tivemos vários. Com aptidão para escrita, para se tornarem escritores também, vários. Entendeu? Eu acho que ninguém estava ali visando uma evidência social, ninguém estava ali desejando um salário melhor, entende? Não, era o interesse pela ciência, por aquilo que nos estava sendo ministrado. Todo mundo ali era dado a um livrinho, todo mundo conversava, a gente ficava horas conversando sobre os autores,
Como é que pode aquela época? E ficávamos e trocávamos ideias, que eu acho que hoje é uma coisa que não tem, eu não vejo muito aqui no campus, entendeu? A troca de ideias, de coisas. O horário era muito rígido. E, por exemplo, todo mundo se locomovia porque era para o centro, no centro. Então, todo mundo que trabalhava ia para o centro mais ou menos naquela hora, condução cheia, tudo cheio. E naquela época não tinha metrô, era ônibus. Então, ou então, nenhum de nós tinha carro. Começando, nenhum de nós, nunca tive nenhum colega de biblioteca, lá estudante, que tivesse carro já. Então a gente já chegava assim, comendo um biscoito em cima da hora, entrando correndo, porque não podia entrar com biscoito nem com nada. Aí a saída saía todo mundo doido para fazer o quê? Tomar café no Amarelinho. Aí ele já sabia, chegava aquela turma toda falante, que nem eu, né? Que bibliotecário gosta de falar. Eu não sei se a gente vive em silêncio, os livros não falam. É uma coisa que a gente tem que pensar e estudar por que a gente gosta tanto de livro. Eles não falam alto. Mas aí a gente ia correndo para o Amarelinho, os garçons já sabiam, aquelas canoinhas quentinhas, o café com leite do Amarelinho era o seguinte. Era uma delícia. Isso tudo a gente... Hoje não, você sai correndo, compra uma latinha, enfia um canudo, não pode falar, a mão já está ocupada, você não troca uma ideia. Eu percebo isso aqui no campus, né? Que eu vejo que também, às vezes, quando eu vou para lá, passo pela UFRJ, aquilo tudo, há um distanciamento, você não vê uma troca de ideias mais assim. Essa troca é um porto seguro. Em todo lugar você vai ter, eu diria que é como a carreira de direito, de advogado. Todas as empresas, todos os setores precisam de um advogado. A biblioteconomia é um porto seguro. Em qualquer lugar você vai precisar de sabedoria, as pessoas gostam de quem sabe, os livros são valiosos por isso. Eu me esbaldo quando eu vejo uma mochila cheia e que abre que tem livros, entendeu? Eu acho fantástico. Até a turma das minhas netas, por exemplo, elas abrem as mochilas. Não mexe que aqui está o meu livro disso, meu livro não sei do que, entendeu? Eu tenho um lugar pequititinho do notebook. Mas eu acho que em qualquer lugar você vai ter, por tudo que nós aprendemos, a entender, a diferenciar e a valorizar, a gente encontra na biblioteconomia. Você tem tudo de área comercial, você tem tudo. Quer dizer, em qualquer setor você pode se encaixar. A biblioteca de direito é interessantíssima, a de indústrias, de tudo você pode. É um porto seguro. Você sempre vai achar um lugar para um bibliotecário. Por exemplo, pasme, eu trabalhei num grupo de pacientes artríticos. O laboratório Smith-Cambridge me mandou para os Estados Unidos, a mim e mais 3, fomos 4 para os Estados Unidos, e nós trouxemos o primeiro curso de autoajuda. Que eu não sei psicologicamente se para outros setores isto funciona. Mas, por exemplo, para os artríticos, que são pacientes que convivem permanentemente com dor, então você vai me perguntar, eles têm dificuldade até para virar a folha do livro. E então foi muito, muito interessante, eu aprendi muito. Viu onde eu fui parar? Grupo de pacientes artríticos do Rio de Janeiro. O que uma bibliotecária faz lá? Entendeu? Eles têm tudo por escrito. Eles têm uma biblioteca enorme. A Arthritis Foundation nos Estados Unidos é uma entidade das maiores. E porque desde pequena a criança está lá estudando, eles são orientados a dizer: se sobrar dinheiro, você doaria para quem? Para as crianças pobres, para quem não enxerga, para os que andam em cadeira de roda.
desde cedo eles são estimulados a pensar assim. Então esse curso lá na Trice Foundation me foi de uma valia enorme, entendeu? Porque eu vi um outro lado, porque você espera o leitor confortavelmente, aquilo tudo, e me acostumei, trouxe uma biblioteca de autoajuda para pacientes artríticos. E a grandeza das pessoas, como elas encaram tudo isso que a gente passa e não percebe, entende? Como substitui os instrumentos todos que tem, como você facilita abrir uma maçaneta, a fechar um botão. A gente pode se comunicar muito verbalmente, mas, por exemplo, não deve gesticular muito, porque incomoda, a sua mão é perfeita, a minha não. Compreendeu? Estamos todos sentados, está tudo bem, mas e quando o que tem anquilosante não senta? Que a coluna enrijeceu. Ele está andando na rua, você não sabe. Então foi de muita valia, sabe? Eu sei que foge do ambiente natural, que é a estante, os livros, mas nós trouxemos tudo. Tudo. Foi a Smith Klein, foi o que nos mandou, ficamos lá nos Estados Unidos 4, trouxemos o primeiro curso de autoajuda para pacientes. É um retorno total. Fiquei muito animada, sabe, e gosto de tudo. Aqui tem tudo que eu gosto, sabe? Inclusive aqui atrás, onde foi o Canecão, anteriormente foi a Escola dos Servidores Civis do Brasil, a Escola da Associação dos Servidores Civis do Brasil. Ali até o primário. Eu trabalhei lá. E aqui tinha a reitoria, tinha aquilo tudo. Então saí de lá, dei a vida toda, dei a volta toda. Estou aqui de volta na Unirio, na Biblioteca Nacional. De volta à biblioteca. Já esse retorno à Biblioteca Nacional, que antes daqui da Unirio, eu estava lá na biblioteca, no Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, e foi um retorno, assim, fantástico, sabe, acalmante, me revigorou muito e estou amando a experiência. Olha que delícia conhecer gente que nem vocês. Ter notícias de ex-contemporâneos que estão bem. Isso é altamente. Eu espero que vocês cheguem lá. Eu acho que tem coisas que os livros eletrônicos vão segurar. Eu ouvi até o Arthur Chechel, da Biblioteca Nacional, tinha um encontro de 4 às 4. Era todas as quartas-feiras, às 4 horas da tarde. O Chechel uma vez foi fazer uma... E ele se surpreendeu, porque eu achei até desconfortável, embora eu goste muito do Chechel. Ele disse, no futuro, os nossos netos, as gerações futuras, vão passar por uma biblioteca, vão dizer, o que é isso? Eu acho que não. Porque eu acho que os livros vão perdurar, a estima. O meu livro predileto, os livros que eu mais amei são do Thomas Mann. Eu amo a Montanha Mágica e os Buddenbrook. Quando acabou os Buddenbrook eu até chorei. Agora eu estou com... Bom, então eu acho que não há como você se desapegar. Não tem como acabar o livro. Você pode não ter mais, as famílias podem não ter mais um cômodo, uma casa que permita você estabelecer uma biblioteca, mas você vai sempre consultar. Você vê o número que nós temos aqui na biblioteca aqui embaixo. Permanentemente nós temos movimento. Isso me encanta. Aqui é capaz deles conversarem mais aqui embaixo na biblioteca do que lá fora no campus. Porque um está no celular, o outro está preocupado, é porque o horário, porque eu vou sair, compreendeu? Então eu acho que o livro não vai perder o seu encanto. Eu torço para que não perca. Eu acho que tem coisas práticas, sabe, que são
estão mudando sempre, que você pode botar isso dentro de uma praticidade. Mas o livro, como instrumento de cultura, de época, eu acho que não vale. Você acha que você vai conseguir ler Balzac, ou Flaubert, ou Shakespeare? Aonde? No tablet? Qual é a graça que tem você ler Shakespeare no tablet? Vai te dar até um ler. Eu acho isso, é a minha opinião. Eu acho que as bibliotecas não acabam, o livro não acaba, mas a modernidade veio para facilitar o uso exatamente. Porque o livro é o passado, é a sabedoria, é a memória. Não se espante, não. Você abriu aí os olhos. Não tenha dúvida do que eu estou dizendo, não. O livro é a memória. Você já imaginou você ter uma certidão, um diploma, num objeto que você faz assim? E que daqui a 3 meses está em desuso, está apagado, alguém mexeu, sumiu. O que você vai fazer? Quantas vezes você já perdeu um monte de dados digitando? E o álbum de retrato que a sua mãe fez quando você nasceu? Porque não tinha digitalização. Cadê o álbum? Não está lá? O livro do bebê, que dizia, olha os retratos de Caetano aí, dando aula e tudo mais. E se isso tivesse sido perdido num negócio que você não salvou, que você não fez isso, aquilo, tinha ido para o espaço, não é? A surpresa aqui quando apareceram os retratos do Caetano é isso. É diferente. É completamente diferente. Agora, se você não gosta de livro, se você gosta de máquina, você também não está na sua profissão certa. Não está. Eu acho que a gente vê isso desde o início, porque aí vai fazer informática. Vai fazer informação. Porque a biblioteconomia não é só informática, é informação. É o berço da informática. Se você pensa que você vai encontrar só, não, que é o vôlei, isso e aquilo, não. Tem coisas muito mais profundas. Eu gosto disso.